Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Os Profs Podcast. Começou animadinho, hein? Tá muito engraçadinho, você. Me deixa, cara. Só fazer um teste, olha pra direita, sua direita. Não, só a cabeça. Não vai, pô. Vai não? Vai não. Problemas técnicos, Perdão, minha gente, perdão. problemas técnicos. Carinha! Apresenta a nossa convidada de hoje que se auto-intitulou Maísa Gatinha Araújo. É verdade, né? Maísa Gatinha Araújo. Ela Vamos falou. lá. Convidada Maísa Araújo. Ela é acadêmica de psicologia. Exato. E hoje a gente vai falar sobre os aprendizados do ensino médio para a vida. Maísa foi aluna da Carla, Isso, durante todo o ensino do médio. Colégio Seletivo. Exatamente, se formou em 2019. Então é fruto da educação, né? Fruto de parte do meu trabalho. Parte do Né? seu trabalho. Claro, eu sou maravilhosa. Por aí, Maísa. Então, Ai, ai. Ela tá aqui pra mostrar o contrário. O podcast é sobre isso. Pra mostrar que a escola não ensina, A né? farsa da Carla. A parte do meu trabalho. por Ok. trás de todo o plano maquiavélico. Obrigada, Maísa. Se quiser. Não se vê nada. Vamos Ai, lá. meu Deus. Qual vai ser a nossa linha com a Maísa? Deixa a Maísa se apresentar primeiro, né? De fato, de fato. Vai lá, Maísa. Fala mais um pouquinho sobre você. Quantos anos você tem? Quantos filhos tem? Nasceu Como você é? onde? Meu Deus, batata. Não, nasci não lá. Meu nome é Maísa, tenho 20 anos, né? Estudo em psicologia, estou no 7º período. E é isso, entendeu? Sou ex-aluna da Carol, tem uns 4 anos já, que eu já finalizei meu ensino médio. E estou na fase universitária, já pisando o pezinho para ir embora de lá do Imigrar no clima. mercado de trabalho, E né? migrar no mercado de trabalho, exatamente. Precoce, né? Precoce, 20 um pouco anos, de 20 só, de anos. fato. São 10 períodos. 10 de curso. períodos, falta um ano, falta 2 períodos. Realmente muito nova, viu? Precoce. Terminou nova. 2 períodos não, Terminou falta logo. 3. Tô no 7º, falta 3. Você pulou alguma série ou Não, começou cedo? comecei muito, 2 anos, a minha mãe disse, vai pra Foi escola. mesmo. Aí eu, Mas é o lado foi. bom, né? de fato, eu Tipo, sempre... com 21 tu já vai estar formada, né? Em todo o convívio escolar, eu sempre fui a mais nova da turma. Sou a mais nova da minha turma na faculdade. Todos têm um quê de 25 pra cima. E aí... Você só com 20 eu já tá no 7. e eu tô no 7º. É adiantada, Bom. é adiantada, top mesmo. É uma autoridade precoce. querendo ou Sim, não. sim. Preciso me enquadrar na mente das pessoas com quem eu trabalho, com quem eu convivo. Isso. Realmente é um desafio, né? É. Para Não pensar. dá Ser pra, psicóloga não dá pra agir 21, como uma quase adulta recente agora de 20 anos e agir É. como irresponsabilidade. Morrer 20 anos é a idade pra isso, né? Isso. Dizem, responsável, e errar. E Geralmente elas estão Ah, começando a faculdade, isso. né? Primeiro, segundo período, por E aí. eu tô já vingando, né? Já concluindo, Tô pegando né? meu bonde. Muito bom mesmo. E hoje queremos falar sobre o ensino médio e a vida, qual o caminho, Aprendizados, né? os aprendizados, as escolhas, né? As dificuldades. E ela é um ingrediente a mais, né? E ela é precoce. De Então, fato. vai ser bem legal essa temática. Sim, sim, sim. Para começar com a linha. Vamos lá. Eu quero pegar da raiz. Eita. Porque você foi minha aluna, eu conheço sua trajetória durante o ensino médio, né? Mas nunca nem vi você antes disso. Criança. Exato. Criança. Como você era na escola, se você já demonstrava para sua família algumas aptidões com relação à área que você acabou escolhendo, que foi a psicologia. Então fala um pouco da tua infância. O que você curtia fazer? Como você era na escola? Curtia bagunçar, entendeu? Normal, né? Criança. Eu sempre fui uma criança muito alegrinha, né? Muito agitada. Sempre fui de acordo com o que é normal de uma criança ser, que é agitada, quer brincar, quer pular, o que difere totalmente da personalidade, por exemplo, da minha mãe. Sim. Entendeu? Então pra ela era, oxe, essa menina é muito agitadinha. Mas dentro do ambiente escolar, naquele lugar, eu criança,
eu tive a sorte, né, de ter, eu intitulo sorte porque quando a gente cria vínculo é importante que a gente permaneça a ele até o tempo que for necessário quebrar. E eu iniciei o meu vínculo na escola cenicista desde sempre. Eu entrei lá, eu fiz, óbvio, não é maternal, mas é uma daquelas escolinhas em que se acolhe bem pequeno, com 2 anos, a creche. Mas não era nem creche porque era particular. Eram as escolas que tinham aquele acolhimento das crianças. Sim. E a partir de então, meu primeiro maternal até o meu ensino médio foi no Cenecista. Saí lá por 1 ano, que foi para outro colégio, mas a minha vida ali, funcionários, professores, instituição em si ali foi a minha casa por toda a minha vida, por toda uma fase, uma trajetória. Então, a minha infância ali, por isso que tem um significado pra mim, creio que até pra Carol também, porque ela já passou por lá como aluna. Sim, sim. Então, se cria um vínculo dentro daquele lugar. Eu sempre fui uma criança, não me intitulo como alguém, aqueles alunos mais CDF, né, e tal, super focadinhos, mas eu também não era tão dispersa. Eu não era da bagunça, eu não era tão dispersa. Eu fazia graça quando era pra fazer graça, então, mas também na hora de estudar, também soube estudar. É isso, eu sempre quis participar muito, sempre fui muito participativa. A minha fama dentro da escola, tanto que eu me vi sendo a oradora da turma na formação, me asseguraram o dever de pegar o microfone lá na frente e representar toda a turma, pelo fato de eu me impor, de eu falar na frente, de eu não ter tanta timidez, de eu ser essa pessoa de que é isso, você... E sempre ali me deu essa oportunidade de que se eu quero aparecer, vou deixar aparecer. Então foi isso, eu soube me desenvolver. A psicologia, eu acho que fala um pouquinho disso, né? Sim. Se você não souber falar, conversar, tirar do outro, aprender Foi aí que eu percebi que... No ensino médio, no caso, no ensino você médio, teve esse insight de fazer psicologia. Isso, no ensino médio por conta que no fundamental e antes as opções eram imensas e ele não tinha um direcionamento, porque pra gente, quando a gente entra na escola, que a família vai lá, coloca a criança lá dentro da escola, é o nosso vínculo para a vida. A gente tem o nosso primeiro vínculo, que é a família. Depois a gente aprende a relacionar-se, né? Relações sociais. Então as nossas primeiras relações sociais, elas são dentro da escola. Então, para mim, é muito importante com quem eu convivo, com quem eu vivi ali. A gente lá dentro descobre coisas, gosta de coisas, a gente se conhece e a família às vezes é a última a saber porque a gente tá a maior parte do tempo lá. E assim, quando criança não tinha esse direcionamento, é isso que eu quero, ou tinha muita possibilidade. É normal, né? Você na fase de criança saber o que quer. Eu não tive tanto um vínculo. A minha mãe fala que eu falava que queria ser astronauta, que eu queria ser um bocado de coisa. Toda criança quer ser tudo, né? E aí eu vim crescendo dentro desse ambiente e só via sugestões, tanto dos professores. Eu lembro que o professor falava, você tem muito cara de psicóloga. Mas isso já no ensino médio. Sim. No fundamental não teve tanto um direcionamento. Normal também. Exato. Você começa a relacionar características com profissões, geralmente no ensino médio, né? Quando você para pra pensar, você diz, caramba, isso já vem porque no ensino médio você também tem uma obrigação, entre aspas, de pensar, né? Porque o sistema... Uma pressão, na verdade, é uma pressão bem... O sistema meio que obriga você a saber o que você quer. Eu ia falar que a gente... É normal, a gente normaliza que no fundamental a gente não saiba, mas quando chega no ensino médio, não teve uma preparação para no fundamental você sofrer a pressão que você vai sofrer no ensino médio. Então, lhe deixam tão dispersos no fundamental que a partir do momento que você chega no primeiro ano do médio, pressão, né? você tem que saber o que você quer. Entendeu? Então, a linha tem muito fina, muito frágil de você tá aqui no fundamental, você é criança, você tá no 9º ano. Isso, aí no primeiro ano, joga a responsabilidade. Você tem que saber o que é da sua vida. Então,
é complicado. Já poderia se falar em profissões desde o fundamental. Desde o fundamental. Tem- Pelo menos a partir do 8º ano, né? Tem Isso, dinâmicas, tem dinâmicas. trabalhos, tem tarefas. A gente aprende que quando a gente vai fazer um processo de conhecimento do outro, dentro da psicologia, a gente propõe coisas, a gente discute sobre gosto, sobre... E não relacionado a acadêmico unicamente, Sim, a profissão sim. unicamente. É uma gama, é um leque de possibilidades, a vida proporciona isso. Então, quando a gente não explora, e quando se criança é dentro da escola, a gente espera que essa proporção seja oferecida da gestão, do âmbito escolar. Sim. Então, a criança, ela tem os gostos dela, mas ela não é explorada. Não se é Isso, explorado o perfeito, fato dela. Entendeu? As aptidões naturais. Exato. No caso, o talento natural. Exato. De fato, é uma coisa que eu acredito que daria para ser trabalhado sim no ensino fundamental, essa questão de descobrir as aptidões, ver no que a criança é boa e focar nisso, até para trabalhar junto escola, família, né? Se a gente fizer um paralelo, quem faz isso é o esporte. Sim, Porque no esporte você consegue isso. identificar, Identificar a né? Perfeito. aptidão e levar a criança naquele rumo. Sim, Seja lá, artes marciais, futebol, enfim. E na educação a gente tem muito essa dificuldade tem de bastante. identificar aptidões e... Até porque é uma limitação também na grade curricular, né? Sim. Por exemplo, se você pega um aluno que tem aptidão com música, não tem nenhuma disciplina música, então como é que você vai saber se o aluno é bom em música? E já tá achando isso, isso não dá dinheiro? Você Exato, não vai entrar exatamente. num âmbito se não dá dinheiro, então... De fato. O âmbito, eu acredito assim, que melhorou muito. A gente tá falando de uma experiência vivida por mim agora no Sim. momento. Então, na minha experiência de ensino médio, a gente ouviu muito que o nosso futuro ele era predestinado, ele tinha que ser já dito, escolhido e feito. Pra mim, bateu o pé, eu entrei pra fazer psicologia, mas eu só vim entender que eu queria de fato fazer psicologia no quarto, quinto período do curso. Normal. Então, exato, não é, você não sabe de tudo e muito menos precocemente das Sim, coisas. sim. Eu acho um pouco uma falta de, uma negligência ainda, uma carência na verdade, no âmbito escolar. Agora sim que estão botando psicólogo e botando psicólogo e botando disciplina. Com o novo ensino médio, Com o novo ensino essas médio, mudanças estão acontecendo. Mas assim, a pressão dentro lá da escola que a gente saiba o que quer, é um muito futuro grande. muito predestinado, na verdade. Eu lembro até de um episódio, a Carol, pronto, se eu falar da Carol no nosso ensino médio, no ensino médio, a gente tá ligado aquele professor que a gente vai e fala, não, a gente é parça. A gente é aluno que vira parça do professor. Vocês sabem que vocês têm essas energias de ficar amiguinho dos alunos de vocês. Claro, teu filho é assim também. Entendeu? Então, a gente sabe, a gente reconhece isso, quem é aluno que tá no outro lado, a gente entende que tem ali alguém que não é só ali pra servir, eu de servir serviços. Entendeu? Ali existe uma troca, existe uma relevância e me manter mais próximo. Sim. Pronto. A Carol foi, acho que, de diferente, em período de Enem, que era terceiro ano, se não me recordo. Ela fez diferente de todos. Em vez dela falar sobre coisas... em vez dela falar sobre, esses assuntos que vai cair, Falar a prova do Enem... Eu sei como é a aula dela. Eu sei como é a aula dela. Fala de piadão, Isso, pronto. O Enem. Péssimo. Ela chegou com um slide sobre pressões sociais, sobre um teste vocacional. Ela nos fez entender ou nos aproximar um pouco mais do que a gente queria, dos nossos gostos. Diferente muito de um episódio que aconteceu, sem citar nomes obviamente, mas de um professor que, próximo do Enem, a galera tava super ansiosa, tanto com a prova que a gente tava fazendo no dia, a gente tava fazendo prova nesse dia, e próximo ao Enem. E a gente escuta o seguinte discurso, de que se a gente não passasse no Enem, a gente não ia ser ninguém na vida. Sério? Motivacional. Bastante. Entendeu? Então, ou vocês passam, Ou você não vai ser ou você ninguém. não vai ser ninguém. Ok. E falou aquela famosa história, né, de que você prefere segurar um livro ou uma enxada, né?
E aí, Discurso pela passagem. e aí a gente ficou, eu ia fazer ainda 18 ainda, eu ia 12 fazer 18 anos. ainda. 12 anos no ensino médio. E 12 anos. 17, pare! Aí a gente escutou isso e ficou, não, e a gente se revoltou, e claramente pessoas com mais personalidade na sala na hora quem questionou bateu de frente. Com certeza. Com certeza, você tá errado e você tá falando muita besteira, vamos dizer outra coisa. Mas é complicado quando você percebe que é você que tem que pegar na sua mão e dizer por aqui. Entendeu? Porque falta muito, há uma carência. Óbvio que as coisas vão evoluindo. A necessidade agora a obrigação, né, que colocaram de psicólogos dentro do ambiente escolar Isso. faz uma diferença. Porque eu senti muita falta no meu ensino médio. Não era nem tanto de um direcionamento de me dizer assim, olha, vamos aqui estudar e focar sobre tal matéria, como o novo ensino médio propõe, que é que você escolha uma coisa que você se interesse mais, e que ok, é super válido, é bem importante na verdade, mas eu sentia também uma carência de apoio emocional quanto às coisas que estavam acontecendo ali dentro daquele ambiente. Então não se tinha um respiro, a tua vida não depende da nota que você vai tirar no Enem. E o fato de você não saber ainda o que tu quer da tua vida não quer dizer que tu não vai ser nada, o que na verdade você pode até ser, empreender, gerar várias coisas, mas se tu não tiver uma formação, um diploma, tu também não é nada. E tu tem que ter esse diploma no tempo certo. Você não pode com 25 anos entrar na faculdade, com 25 você tem que estar formado, tem que estar se formando. Tem essa pressão. Tem essa pressão. Tem essa pressão. Entendeu? Tempo certo, entrar no curso e terminar o curso. Exato, você não vai sair do ensino médio e vai viajar, fazer uma coisa. Você tem que ir pra faculdade, você tem que passar no Enem agora, não é depois. De fato. E é complicado, porque não é uma falha do sistema, né? E o próprio sistema do Enem é covarde, né? É egoísta, né? Ele resume a sua vida estudantil em 2 dias. 2 dias você define sua vida. 2 dias da sua vida que você pode estar do jeito que você tiver. Eles Você tem que cuspir tudo que você aprendeu do ensino médio numa prova, né? De 2 dias. De 2 dias. É um absurdo. Poderia ser um acumulado, enfim, né? Não várias ideias. Porque antes do Enem era PSS. Era um acumulado de 3 anos. Isso, quando eu prestei vestibular era PSS. A gente fazia uma prova no primeiro ano, outra no segundo, no terceiro, e a redação era junto com a prova do terceiro ano. Então a gente fazia uma prova com conteúdos daquele ano. Eu achava bem melhor. Bem melhor. Depois que veio o Enem, você tem que aprender tudo do ensino médio, cuspir tudo numa prova e vida que segue. E o que a gente mais tem visto são as escolas estudando para o Enem, né? Não para preparação necessariamente, né? É para prova, porque da prova se vira. Mais aprovados, melhor para a escola. E aí, de forma natural, mas você está criando hoje. A gente já entrou em 2 tópicos que eu até já marquei como ok. Perfeito. Que é os desafios do ensino médio. Sim. E as decisões dos caminhos. Perfeito. E aí eu queria que você falasse um pouquinho agora, pulando do ensino médio, como é o ambiente universitário. É da forma que vendem, é um mar de rosas. Que é. Não, cara. É um mar de rosas. Virei adulto, Ai, que massa! Vou ler um livro de 112 páginas. Que topper! Virei culto, né? Sim, Será que a faculdade é igual a American Pie? Não é, menino, festa todo dia. Os negócios assim é quase, mas não é sério? Tem cursos que mais. Ai, meu Deus. Assim, no ambiente universitário eu entrei lá com muito medo, obviamente, porque na minha cabeça eu ia encontrar pessoas muito mais velhas que eu. E eu sempre... O fato até de eu até manter um vínculo de amizade com a Carol até hoje, depois de tantos anos do ensino médio, é que eu sempre ouvi dela, e não só dela, mas de algumas pessoas em que a minha mente ela não vai de acordo com a idade que eu tenho. Entendeu? A minha conversa, o meu papo não é de acordo com os meus 20 anos, por exemplo. Se eu entrar na faculdade com a ideia de que eu tenho 20 anos e que é um dia de cada vez e vamos lá, eu não teria construído
coisas em que eu até agora, no meu 7º período, eu me orgulho. Eu poderia dizer assim pra você que é apavorante. Apavorante tá finalizando meu curso. Tem 1 ano e meio pra mim sair dali com meu diploma e o mercado de trabalho ele tá assim, gritando, você vai ou não ser empregada? Você vai ou não ser empregada? Então, assim, dentro da universidade, a gente percebe que é você por você. Tem dias que você vai sair da sala pra estudar. Eu acho que é o primeiro aprendizado que a gente tem quando entra na faculdade. Não é o mar de rosa. Por você. Isso. Não é. Não é. Não vai ter alguém dizendo, estuda, anota isso aí, anota, Alguém dá. te bajulando Alguém pra te estudar. bajulando e te pedindo, empurrando não, que você deixa eu estude. deixar, cara. Não, que tá aqui no quadro. Oh, meu Deus. Não. É tão bom fazer. Não, a primeira coisa que eu ouvi no meu primeiro dia de faculdade, 17 de fevereiro, quando eu entrei na sala com 100 alunos de toda a idade do mundo, a professora falou assim, você que escolheu cursar psicologia e tá aqui pra se entender, pra se conhecer e acha que a psicologia está em psicologia, você vai ser um ser humano melhor, você vai se aproximar das suas individualidades, por favor, se retire a porta da... Motivacional. Pois é. Então assim, quando a gente, pelo menos o curso de psicologia pra mim, eu tive muito tapa na minha cara, porque eu não lidei com adolescentezinho, adulto que tinha acabado de ser adulto, entendeu? Tava com 18, Você era mais nova, né? Eu era mais nova, a personalidade que tinha que ser assim era minha, entendeu? Então quando eu entrei lá, eu vi gente cansada chegando do trabalho. Eu ia falar isso, entendeu? Tinha acabado de largar, chegava atrasada de 7h30 pra pegar o resto da primeira aula pra iniciar a outra. Eu vi gente escolhendo estar ali porque acha que ali era prioridade pra ele. É como ceder certas coisas da vida pra priorizar outras. Então, a minha conversa ali, o trabalho em grupo, era com mães, entendeu? Era com senhores e senhoras formados já, com a graduação formada, com empregos estáveis, pessoas concursadas que nem quisessem estar ali, estariam lá. Estão lá por vontade, por questão de é o que eu quero, me interessa, é um assunto que me interessa, então eu vou fazer acontecer. Então o primeiro desafio que eu tive dentro da faculdade foi esse: ou você aprende que o teu contexto, a tua fase agora é essa, e você vai de acordo com o teu contexto, ou você vai se perder, você vai passar pela faculdade, você não vai se formar, entendeu? Perfeito, eu vou passar por ela. Então, se eu passo por ela e me torno um profissional negligente, não faz sentido pra mim. Eu sempre tive uma responsabilidade, principalmente com cursos de saúde, que a gente tem responsabilidade pela vida de alguém. E se eu negligencio meu processo acadêmico, o meu momento de errar, o meu momento de falhar, eu vou escolher errar e falhar quando eu estiver lá com uma vida na minha frente, eu vou ser totalmente irresponsável. E eu entendi que isso não quer dizer que aos meus 20 anos que eu vou justificar as minhas falhas porque eu tenho 20. Porque só tem 20. Entendeu? Eu não vou me destacar porque eu só tenho 20. Tanto que atualmente eu estou num processo de curso de especialização a testes de avaliação. Eu já estagiei, eu já trabalhei, tive contato com o ambiente de psicologia. Estou em atendimento, estou estagiando, estou já em processo de atendimento com alguém, estamos num processo de terapia. E isso para mim exige uma postura de mim, existe uma mente de mim. Então a faculdade ela me fez crescer. Se eu já era precoce, antes do meu ensino médio, a faculdade ela disse, olha, você pega a carreira, você acompanha o ritmo ou você fica. Então, a faculdade acho que é muito disso, né? É processo, é amadurecimento, né? Os coaches que estão falando muito hoje em dia, as crianças resolvem, os adultos resolvem, né? Sim, isso, Não perfeito. tem alternativa, você tem que resolver. Na faculdade você É um problema seu. Isso é um problema seu. É um problema seu. É um problema seu. O que eu acho diferente, que eu até falo com alguns amigos acadêmicos de lá, de outros cursos, é que o curso de psicologia, não sei se é igual dos outros, mas o curso de psicologia é muito acolhedor. Eu senti, da mesma proporção que eu senti medo e me apavorei por eu estar terminando um curso, os professores lá, como são psicólogos formados, todos em questões
avançadas, ótimos profissionais, aliás, eles tendem a acolher, a fazer um certo acolhimento que quando a gente conversa com outras pessoas dentro daquele curso da faculdade, não se tem. O apreço e a pressão que eu tenho de ser ou não profissional, quando eu sento lá e vou até comentar com o professor, tô com medo de falhar com uma paciente, tô com medo de não ser o que espera, ele traz a segurança, uma estabilidade. E acredito que seja unicamente porque tem ali uma visão, uma perspectiva dele diferente do outro, porque ele é psicólogo. Eu acho que a qualidade, posso estar errado, mas dos cursos envolve saúde. Sim. Eu pensei assim, né? Tipo, Uma pessoa saudável não aprende. Se ela não estiver saudável, ela não aprende. não, tipo assim, por exemplo, eu fiz um projeto de extensão lá UFAL com a galera de enfermagem, né? No curso de enfermagem. E eu percebo isso também. Dos professores um pouco mais. Há uma sensibilidade maior. Maior. Isso, Quando dá pra sensibilidade. vida, pra saúde. Sim, Não sei, sim. pode ser uma impressão, É porque né? ele enxerga, aí vou usar o termo que a Bruna falou, enxerga o ser holístico, no caso, né? Isso. Não é só um indivíduo. Diferente da exatas. Então, É outra pegada, né? Sim, de Exato. Outra fato. pegada. Enxerga um contexto de uma vida ali, Isso, não um isso, aluno acadêmico. Holístico. Diferente de exatas, e o nome já diz, é exato. É. Você tem que entregar o cálculo. Não, de fato. Não. Lá na física, como era que os seres humanos eram A tratados? fórmula. Quantos alunos entraram? 30. Quantos se formaram? 3. Pronto, 3 formados. Raiz quadrada de 3, Tira a derivada, faz Tira a derivada, faz qualquer não usa. por que 37 desistiram? Cagando pra eles. Meu É Deus! basicamente isso, não precisa exato. Não, lá- Não existe essa Lá, sensibilidade. quando se não. falta 10, o professor começa já a procurar um por um, não saber porque. É a sensibilidade que a gente tem no ensino médio, por exemplo. Vamos se ajudar e não tem isso. Exatas, pelo menos em faculdade pública, né? E tem que ter pelo menos com noturno, né? Como é o curso noturno. Mais ainda, né? Mais Tem que ainda. ter, não existe, porque Diferente. a maioria da minha turma é de 30 anos pra cima, em peso, né? De alunos. Galera trabalha. De alunos e tal, que né? trabalha, Tem interior família. e tem família. Então não existe perder a prova, não existe professor, foda-se. Tá. Não, ele perdeu por quê? Tá certo. Tem vai que ter- entender por quê, né? Tem que existir, porque você senão não ninguém confia. vai. Ninguém Lá no meu curso, eu lembro que tinha um aluno que era corredor. Ele começava assim, né? No centro da minha, e só saía quando o centro Fechava. fechava. E ele sempre chegava atrasado, tinha dificuldade de acompanhar os conteúdos. E a sala de relação e tal, os Os professores. professores também. Rola muito isso. Realmente. De fato. Realmente. Aí, nós somos. A Sabe- saúde é top. É a primeira vez que A eu tô galera de ouvindo. exato é desumano. É a primeira vez que eu estou ouvindo a sensibilidade de professores por parte do contexto universitário. Sim. Não sei se há diferença no fato de ser faculdade particular em contexto de universidade pública. Não sei. Sim. Não sei. Eu ia mencionar eu isso. acredito Ela é particular, É. eu não preciso me perguntar. né? Isso, Não é? isso, é. Eu acredito que Particular. possa ter um certo peso por causa disso também. Pode ser. Entendeu? Pode ser porque às vezes a gente percebe que ali tem A uma diferença. qualidade, Porque geralmente professor de universidade, Ele é mais vampiro. eu digo, eu sou concursado. Mais Se vampiro. você não quiser estar aqui, Exato. dane-se. Tem Exato. quem queira estar. Tem quem queira. Entende? De fato, de fato. Realmente Não tem como pode você ser essa chegar e dar diferença. uma prensa e dizer vou te demitir. É concursado, pô. Uhum. cara. Outra A sua coisa. opinião sobre ele pouco importa. Pouco importa, porque ele é concursado. O da própria universidade. Exato, Pouco exato. importa. Pois é uma Pode segurança. ser, é um tema legal para debater. De fato. Particular, né? Esses- Versus É a sua público. realidade, A né? realidade. É a realidade, Certo. porque não é- a estimativa estatística é pública. Nossa, eu tive uma ideia até. Olha. Põe aí, anota no papel antes que eu esqueça. A ideia é chamar o professor da Dois particular professores, e o da pública. Exato. E ele se mata para defender. Exatamente. Já tá põe aí. Eita, resenha. Brincadeira sempre levada. Vou convidar, vou lançar o convite. E aí, próximo tópico, por e a psicologia. Você já explicou um pouquinho, Já né? deu uma ideia, Já né? deu uma ideia, mas assim,
o porquê, né? Qual o start maior. Porque você também falou que só teve certeza no quarto período. Isso. Foi. Então, o que foi que trouxe essas certezas? Se você não tinha certeza, por que escolheu? Isso. Tá. Eu escolhi porque, primeiro, eu fiz Enem, obviamente, a minha nota ela não condiz com a cota, né, de psicologia dentro da UFAL. E deu pra entrar lá letras. E eu sou uma pessoa literária. Eu gosto muito de ler. Eu amo ler e eu sempre me interessar. A literatura pra mim, ela é terapêutica, na verdade. E pra mim ler e me interessar por alguma história me cativa bem mais do que qualquer outra coisa. E por eu gostar muito de ler, eu tinha passado em letras na UFAL, eu disse, por que não? Porque eu vou gastar com uma possibilidade que eu não sei nem se eu vou gostar, que é a psicologia. E aí eu fiquei pensando, até que num processo antes de vingar de prazo do Enem pra gente entrar, Foi mal, né? eu arrumei um emprego. E quando eu arrumei um emprego, fez assim na minha cabeça, assim, você tem dinheiro? Tu banca a tua faculdade se tu quiser. E aí... Depende. Não, mas nem era tanto. Era uns trocados que dava pra pagar mensalidade com a bolsa. Aí eu tinha conseguido esse emprego e tinha o apoio dos meus pais. Que disseram, tá, vai, mas você vai ajudar com o seu dinheiro também, porque senão não dá. E aí foi um incentivo, eu disse, eu sei que eu tô trocando uma coisa, um nome, né? Se você formar na UFAL, independente, é um nome, é um status, e que é de suma importância que se formar lá, por favor, diga que é da UFAL, porque é incrivelmente bom. Mas eu sabia que a psicologia ali ainda estava me chamando, porque eu tive algumas experiências dentro da escola, presenciar alguns casos de crises de ansiedade de outras pessoas. Eu vi aluno se tremer, eu vi aluno se trancar dentro do banheiro e começar a chorar e se desesperar por conta de coisas tão familiares quanto ali dentro, pressão escolar, quanto pressão da vida, e ninguém enxergar. Parecia que aquilo lá existia e a gestão, a escola não tinha mecanismos para tratar aquilo ali. E aí eu me vi em algum momento, terceiro ano, acolher uma aluna menor que eu, dos mais novos, em um momento assim. E aí eu pensei que não só das coisas que eu ouvia, mas você é aconselhadora e você fala muito bem, você ajuda as pessoas. Quando a gente tá na psicologia, você fala que não tem nada muito a ver com isso, porque quando a gente aconselha alguém, se é amigo de alguém, a gente aconselha na perspectiva da gente. A gente usa a nossa realidade para opinar a vida do outro, o sujeito. E quando você está na psicologia, se você vai abordar como sendo psicóloga na base de alguma teoria científica, você não vai com a tua opinião, você não vai com o teu conceito de vida. Sim. Tu vai seguir um ideal, tu vai seguir uma ideia que foi aprovada, criada e existe, entendeu? Ela tem pesquisa, ela tem estatística, ela tem estimativa, ela tem fundamento. Então você vai tratar o outro, o sujeito, tu não vai, eu acho que você deveria fazer isso, como é um conselho, como se era na escola, entendeu? Então teve também esse choque quando eu tava quando eu entrei no curso de psicologia. Quando eu entrei, eu olhei assim pro lado, eu disse, oxi, como é que esse ser humano tá fazendo psicologia? Ele é super retrógrado, ele acha que a vida é assim. Ele precisa da psicologia. Aí eu fiquei, nossa, não, tá errado, eu vou sair. Isso foi no primeiro período, sabe? Eu entrei e eu disse, merda que esse cara tá falando sobre preconceitos, sobre super preconceituoso o cara era. A mulher lá falando que tinha que bater nos filhos. Eu fiquei, tá errado. Essa garota é complicado. Eu fiquei, não, você é errado.
Essas pessoas, meu Deus, como assim? E ser psicólogo é você pegar a diferença do outro e dizer, vem, tu não é estranho, tu não é um Sim, monstro. sim. Então como é que alguém que é tão retrógrado ainda, tão fechado, a cabeça tão fechada, tá fazendo ali? E eu me via muito aberta pra vida, muito aberta pra experienciar certas coisas. Eu disse, pronto, psicologia. Fui porque tive um apoio financeiro, me veio Seus pais, meus seu pais trabalho. e teve meus pais e meu trabalho. Que disseram assim, vamos, né, se você quer, você não quer tentar isso, vai. Então eu tive esse acolhimento de, não, vai ser psicologia, porque eu acredito que entendendo um pouco da individualidade do outro, vai me aproximar um pouco do entendimento do mundo. Sim. E pra mim, como eu sempre fui muito curiosa com as coisas, com o contexto, na verdade, eu queria entender, por exemplo, por que as coisas são como são. Por que elas estão assim, por que elas permanecem desse jeito e ninguém faz nada a respeito. Então quando a gente... Nós perguntamos assim. As crises sabe? existenciais, Por né? que sim, quem foi? Quem disse que Laia. Tá viagem da morte! vai, trabalha aí, bicho. Bora psicóloga. Fazer um Bora, TCC com psicóloga. isso, fazer um TCC. Por que Ei, tem uma pressão, viu, com essa frase que vocês acabaram de falar. Vai psicóloga. Você não é psicóloga? Tá se estressando porque é psicóloga. É isso também. Viu, minha gente? É igual quando a gente vai pra um rolê de pizza. Aí, dá quanto? Tanto. Vai, Carol, divide aí. É, oxi. Eu tenho a sua calculadora Não, humana, você só formada em tipo física, isso. né? Bonzinho. Aí eu vou dividir a seta. Passa 5 anos pra Pega o dividir. celular e divida, meu Não, amigo. se vira. Principalmente em relações humanas. Você vai se relacionar com alguém independente do status que for. Espera de você uma postura, uma maturidade, Você um não pode chorar, comportamento Isso. muito à frente. Você tem que saber exatamente o que você está falando, está dizendo, e não necessariamente. Nem sempre assim. Tanto que é um processo, quando a gente está na terapia, o sujeito, né, você é a terapeuta, você é a psicóloga, a gente precisa de supervisão, precisa ser supervisionado. Sim. A gente tem que sair da caixa, mesmo quando a gente tá ali aberta a tudo, a gente não consegue perceber de fora. Quando Então, a gente é verdade que todo psicólogo precisa de precisa de psicólogo. psicólogo, É. isso mesmo. Não só psicólogos, né? Mas assim, é importante que a gente entenda que quando a gente vai tratar de uma questão do outro, a gente mesmo que repita e afirme não vou absorver, a gente acaba absorvendo. Existe uma transferência em se relacionar com alguém. Sim. Existe uma idealização quando se troca algum contato com outra pessoa. Então ali você é terapeuta, você é psicólogo. Vai estar um sujeito ali que na cabeça dele você é a salvação dele, não necessariamente. Não necessariamente. Então você entender que você não é responsável pelaquela vida ali da mente, que ela não está nas tuas mãos e tu se escorregar e ela se partir e for culpa sua, é um processo que você também tem que se cuidar. Sim. Você também tem que se entender. E dentro da psicologia eu também vim entender isso. Esse contexto de que eu também tenho que me analisar, eu também tenho que ter o meu processo além do outro. E é isso, tá? Eu me permaneci na psicologia porque a partir do quarto período me fez sentido. E quando uma coisa faz sentido pra gente na Já vida, era. já era. Eu consigo falar de psicologia Quando o mosquito rindo. morde, Já era. já era. Então eu consigo falar de psicologia rindo, eu consigo falar do... É leve pra É você. leve, não é eu Não. curso psicologia, eu preciso acabar esse curso. Sim. Não é nesse peso, pra mim é... Eu faltei hoje, minha gente, porque vocês me convidaram, entendeu? Não é por favor. Dá um passo na universidade. Ganhou um Podcast. Esse só. Pra quê? Pode dar uma entrevista pra ele. Ai, Péssimo vocês. Mas hoje, por exemplo, era a supervisão. Mas eu tive contato com o meu professor, tá fazendo uma graduação, e ele, tudo bem, Maísa, tudo certo. Até a próxima. Eu admiro muito a psicologia, né? Sim. Psicologia, psiquiatria, você realmente entrar na mente do outro, não absorver. Isso. Sabe? Nunca tive uma relação muito aberta com psicologia. Eu já tive vários. Eu tenho uma experiência... Já fez algumas sessões, mas... Porque como eu fazia tratamento, né?
fazia tratamento em São Paulo, Entendi. eram muitas cirurgias, aí ia, né? Só que nenhuma psicóloga ou psicóloga nunca conseguiu tirar nada de mim. Sim. Acho que é de mim, não sei. Isso aí, não sei. Não vamos entrar agora Aquele- no processo, Você tá numa sessão, né? Não, sim, é, enfim. Mas admiro muito, acho muito irado, realmente. Vocês não têm uma coisa de salvar vidas, mas já salvaram muitas vidas, né? Sim, com certeza. Várias pessoas falam que a terapia salvou e tal, Sim. então admiro muito. Continua muito. salvando. Sim. Mas o que eu acho? Vai cair, né? Vai que era, né? Quando você se formar, Mas vai vai- Eu já ia falar pra minha gente, olha, me arrumem estágios, empregos onde vocês trabalham, entendeu? Olha só. Eu já acho que vocês têm um contato aí. Felipe é coordenador do estado, Olha tá? só, coordenador, tudo bom, coordenador? Maravilhoso. Coordenador. Maravilhoso. Como é que tá o estado emocional do estado? Você já achou até esse parabéns. Olha, conversa, coordenador. Olha Você só. vai trabalhar, né? Com certeza. O que eu quero? Vai lá. Vai lá e... Vai sair lá chorando. A pior pergunta que você pode fazer um professor é tudo bem? O professor já chora. Aí depois vai pros alunos, tudo bem? Ai, meu É um Deus. ambiente calmo. Né? A escola é. Ela é A escola lá. é um ambiente bem- Então, pra gente fechar a ideia, você escolheu psicologia. Começou lá no processo escola, que você acolhia pessoas, ouvia Isso. pessoas dizendo que você Isso. aconselhava bem Se e tal. descobriu no curso. Aí acabou se descobrindo no curso, passou a fazer sentido pra você, e depois que fez sentido, Depois que fez pronto, sentido. é isso que eu quero. É. Perfeito, Já eu. perfeito. E aí, quais os seus planos para o futuro? Além de trabalhar no Estado. Ela já falou. Eita, não, agora você mexeu até agora eu já lembro. Quais são os seus planos pro futuro? Além, vou concluir a faculdade e tal. Tchau. Mas pretende atuar onde, com quem? Gente, a atuação do psicólogo é bem Ampla, variada, né? bem ampla, né? Tem vários braços. E quando a gente se forma, a gente só tá assim, o que vier. Mas eu Mesmo entrei. que seja um Deixa eu estado. arrumar. Vem. Vem, professores loucos. Ai, meu Deus. Né? Mas quando eu entrei na psicologia, eu entrei apaixonada por jurídica, psicologia jurídica. Sim, lembro. que você Eu entrei lá dizendo que ia ser uma perita, entendeu? Eu quero trabalhar com psicologia jurídica. Criminal? Criminal. Criminal, né? Criminal. Bom. E eu tenho essa ideia desde os meus 17. Eu entrei com 17 na vida. Com 17 anos, eu entrei lá na psicologia querendo que me mostrassem como era um psicólogo dentro de prisões, no contexto jurídico, no fórum, e casos, e resolver casos, e enfim. Até hoje, eu tenho, óbvio, uma gama de... Eu vi psicologia escolar, clínica, organizacional, eu vi a psicologia atuar em várias áreas, eu experienciei. Mas até hoje, assim, se me aparece uma oportunidade dessa, eu agarro e não solto nunca. Para trabalhar em contexto jurídico, judicial, é o que faz meus olhinhos brilharem frente à psicologia. Mas a priori aparecendo tipo, qualquer coisa pra você atuar. Eu usava mais, eu usava mais. Eu ia, com certeza. Mas é interessante agarrar todas as oportunidades. Porque Nesse período que você tá ingressando no trabalho. É como entender depois de um tempo que existe abordagem, né, dentro da psicologia, teor teórico, como o meu professor fala, ele diz que a gente não tem que se apegar a uma só, porque a gente não pode deduzir e resumir o indivíduo numa teoria científica apenas. Ele não é um estudo de uma pessoa que se resume a essa psicanálise. Se pegar a psicanálise, eu vou tratar você, vou resumir todas as suas questões e entender que a sua demanda ela só pode ser resolvida por essa. Eu tenho que ter um filtro de entender que a demanda do outro ela pode se encaixar aqui, ela pode se encaixar em TCC, que é terapia cognitiva comportamental. Sim. Então, eu tenho que ter viés aqui pra eu entender que quando eu não conseguir, se eu me especializei em psicanálise e essa pessoa entende que a demanda dela ela vai para uma outra abordagem, eu também tenho que ter a modéstia de dizer assim, eu não consigo. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Sim. Entendeu? Então, o fato de abraçar
as outras possibilidades é que eu entendi que mesmo que eu tenha um interesse pela psicologia jurídica, outras oportunidades, como em hospitais, em outros ambientes, se aquilo ali pra mim for demais pra me sustentar, pra mim poder lidar, até tem sofrimento que é muito pesado e que às vezes não tem muito que, como se é numa clínica, um processo ali. A gente tem um acolhimento real, é um acolhimento aplicado ali na hora. Então, eu entendo que eu tenho que ter um conhecimento, mas que eu também tenho que entender até onde é o meu limite. Eu não posso também só abraçar tudo e não conseguir sustentar a responsabilidade daquilo que eu me propus a acolher, né? A ser, Isso é uma boa profissional, né? Exato, entendeu? Não Você é boa em tudo, você não é boa em não nada. é boa em nada, então não tenho como... Claramente a gente se interessa por muita coisa, mas eu espero muito trabalhar a partir daqui de um tempo, quando eu me formar, em algo que me faça gostar de levantar todos os dias e fazer o que eu faço. Sim. O curso de psicologia já me dá uma segurança nisso, porque se tratando de psicologia, me agrada, me faz entender que eu tô aqui no meu caminho, no meu processo. Meu processo de vida, ele tá dentro da psicologia. Perfeito. Tá eu exercendo ela. Mas também que seja numa área que eu dê conta, num ambiente que eu saiba que eu tô fazendo certo. Ótimo. Eu tô fazendo Não é só dando sobre conta. você se sentir Isso, bem, né? não é só sobre Mas eu... saber que tá fazendo bem. Exato, tá me fazendo bem Perfeito. e o fato Gerando de... resultados. E gerando resultados. De forma resumida, o que você quer de fato, depois de passar por todo esse processo, é ter um trabalho e não um emprego. Sim, Entende? sim, é um trabalho. Você quer ganhar o seu dinheiro, sim, porque traz liberdade, é boa sensação de estar pagando as suas contas com o fruto do seu suor, mas só isso não basta. Não Esse é a vai. Você tem que realização. estar agregando Tem que alguma estar coisa. realizada. Tem que estar Então é um realizando. trabalho que você quer, e não um emprego. Isso. Deixa uma mensagem motivacional, estilo psicóloga. Não, mas não é uma mensagem Não é. motivacional, Não. é um conselho mesmo, Conselho, né? Porque a gente... uma mensagem. Exato, a gente também é professor e tal, a gente lida com o público adolescente e que passaram pelos mesmos anseios que você passou. Sim, se aproximem de você no tempo de vocês. É importante que a gente, da mesma forma que tem essa sede, essa ganância de acordo com o tempo do outro e da sociedade que se pedem, às vezes o tempo da gente está pedindo uma certa atenção, um certo acolhimento de nós mesmos. Às vezes a gente para muito para anotar tudo e não se nota. Sim. Perfeito. A gente para muito para querer pontuar muita coisa da vida, pontuar muitas questões e não começou a perceber a primeira, que é você. A bagunça que ainda você tá, o contexto que você ainda tá e o que você quer alcançar, né? Então, se aproximem de você, não só no sentido físico de se cuidar e de se manter ali saudável, que é o mais importante, você só faz as coisas se você se sentir bem. Isso. Mas se aproximem de você nas individualidades, naquelas coisas escuras ali que não são tão exploradas. Se explorem, se permitam errar, se permitam falhar. Meio que sejam mais empáticos. Parem de achar que a empatia, a gente prega tanta empatia, Com né? o outro, né? Com o outro. Esquece de ser E consigo. esquece muito de se tratar bem, de ser Sim. gentil com você, de dizer calma, você não precisa disso, respira. E escolha sempre se sentir vivo e não viver. Então é importante, é necessário que. Isso é um processo, é necessário que respeitem esse processo, não tem como você se sentir vivo. Por exemplo, querendo sair do ensino médio aos 17, 18 anos e querer ter que estar realizado com a minha vida agora. Não se trata disso de você pegar um manualzinho, você começar a seguir e você dizer é isso e é por ele que vai dar certo pra mim. Seu maior filho vai ser agora, fala sempre. Pronto, ó. Fala sua arroba. __ Araújo 123. @Araújo. 123. Editor, coloca aí, por favor, o Instagram. Instagram de Bahia. Editor, coloca aí. Eu faço o rolê todo. E você tem um Instagram profissional também, né? Sim, Como é o seu tem Instagram profissional? Psicomay, caso você quiser falar, Psicomay é Psico, M-A-A-Y. Pronto. Vamos colocar aí também na edição. E como é que as pessoas te encontram, Filipinho? @Felipe Santos com 2 I's e 2 N's.
Isso. E vocês vão me encontrar no @profcarlacosta e vão nos encontrar no @osprofespodcast no YouTube, no TikTok, no Spotify, no Instagram e... Se você gostou, comenta, compartilha, segue e manda pra geral. Isso. Beleza? E é isso. Fechou? Fechou. Valeu, mais, brigadão. Valeu, mais. Beijo, fomos. Até o próximo.